quero ler com os irmãos Lucas, perdão. Eu falei Lucas. Falei Lucas. Então é Marcos, irmãos, perdão, é Marcos. Marcos capítulo 7, versículo 1 ao 23. Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 1. Você pode acompanhar a leitura comigo. Diz assim: E reuniram-se em volta dele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, diga comigo, pão com as mãos impuras. Pronto. Isto por lavar os repreendia. Isto é, por lavar os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos e os jarros, e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração, diga comigo, coração, está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe deve ser punido com a morte. Porém vós dizeis: Se um homem disser ao seu pai ou mãe: Aquilo que poderias aproveitar a mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes. E muitas coisas fazeis semelhantes a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouve-me, vós todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas? E dizia: que sai do homem, isso é que contamina o homem. Porque do interior, diga comigo, interior do coração, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro, diga comigo, procedem de dentro e contaminam o homem. E contamina o homem. Muito bem. Meus amados irmãos, nós lemos aqui esta noite um texto
E se você prestou atenção na leitura que foi feita esta noite, certamente você percebeu que tem pelo menos por 3 vezes aqui, ou 2 vezes, a citação da palavra coração, interior do homem, a palavra de dentro do homem, e assim por diante, mostrando-nos que quando Deus trata conosco, quando Deus trata com o ser humano, Deus trata com a totalidade do seu ser. Já mostramos aqui, ensinando, principalmente na primeira ministração dessa série de estudos, que Deus, ele trata com o homem na totalidade do seu ser, que tanto o nosso espírito, como a nossa alma, como o nosso corpo, têm que serem conservados irrepreensíveis para ser apresentados ao Senhor no dia da sua vinda, conforme está citado por Paulo na sua carta, primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e versículo de número 17. Ensinamos aqui também que tanto o nosso corpo, como a nossa alma, como o nosso espírito tem faculdades específicas. Existem as faculdades do corpo, os seus 5 sentidos. Existem as faculdades da alma, que é a sede da vontade, do querer, do pensar, do sentir. E existem as faculdades do espírito, que é a sede da oração, da devoção, da adoração, da fé, do temor. E essas 3 partes do homem formam a sua totalidade. Em algumas passagens bíblicas, a Bíblia resume essa totalidade na palavra coração, o interior do homem. Porque coração aqui nesse texto que nós lemos, em outras passagens eu já expliquei isso, mas quero trazer ao entendimento dos irmãos, que quando a Bíblia está falando coração, aquilo que contamina o homem é o que vem do coração. A palavra coração aqui não é esse órgão que é vital para a nossa existência humana, que tem 2 aurículos e 2 ventrículos aí no seu corpo, que bombeia sangue para todo o seu corpo. Essa bomba, o coração é uma bomba que bombeia sangue para todas as partes do corpo. Não é isso aí. Coração aqui é o seu ser interior, aquilo que você é, aquilo que forma você na sua totalidade. Então, quando Jesus está falando aqui em Marcos capítulo 7 da palavra coração, que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai do coração. Coração aqui, ele está falando da totalidade, daquilo que você é, o seu ser, a sua pessoa. Salomão, que foi um grande estudioso, não só da botânica, da geologia, da astronomia, ele era um cientista. Todo quanto é tipo de ciência era conhecida por Salomão. E apesar de a Bíblia não dar para nós traços de que ele conhecia a psiqueira, a psicologia, mas ele sabia sim, porque se você ler o livro de Provérbios, ele vai dizer assim: de tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E quando ele está dizendo de tudo que se deve guardar, guarda o coração, repito, não é o coração, essa bomba que tem no teu corpo, não é isso que ele está falando. O coração ali é o seu ser. Então ele está dizendo que se você guarda dinheiro, guarda roupa, guarda sapato, guarda o que for, mas você não guarda seu coração está impuro, está manchado, você vai perder sua alma, vai perder sua salvação, porque o teu coração está impuro. Você não guarda seu coração, e é dele, do coração, que procede as saídas da vida. Ou seja, em outra palavra, Salomão está dizendo: tudo que você guarda aí dentro de você, e tudo que você carrega aí dentro de você, determina o seu modelo de vida nesta terra. Entende isso? Como isso é sério? Aquilo que você carrega, o que você sente, o que você sente, o que você pensa, o que você carrega consigo, é o que está no teu coração, e isso é que vai determinar as saídas da sua vida e a forma como você vai viver aqui neste mundo. Então, a palavra coração aqui no texto que nós lemos, em outras passagens bíblicas,
é usada simbolicamente como a fonte dos pensamentos, das ações interiores do homem, da mente e do caráter, ou seja, aquilo que você realmente é. Observe que os escribas e os fariseus, eles estavam preocupados com a pureza exterior do copo, do lavar dos copos, do lavar dos jarros, dos vasos de metal. E o fariseu, a palavra fariseu significa santificado. Eles tinham uma postura, uma falsa postura de santificação, que quando o judeu ia na feira, ou ia na rua, fazer uma compra, quando ele chegava em casa, ele tirava a roupa, tomava banho, e tudo aquilo que ele pensava que poderia ter tocado, ele lavava também, como o copo, até a própria cama em que ele se deitava, porque ele pensava, pode ser que enquanto eu estava na rua, eu tenha tocado em alguém impuro, e possa ter me tornado impuro, e não ter condições de oferecer um sacrifício para Deus. Então ele lavava o copo, lavava o jarro, lavava a cama, e assim por diante. As mãos, não comia sem antes lavar as mãos. Mas Jesus disse para eles que não eram esses rituais religiosos que contaminavam o homem, e nem tampouco o comer sem lavar as mãos. Isso é tão sério e é tão verdade que quando alguém morre, irmão, quando alguém morre, algumas horas depois, começa a ficar com a cor esverdeada, né? É a cor do cavalo do selo do Apocalipse. Quando ele viu um cavalo, ele diz o cavalo amarelo ali, na verdade a tradução empobreceu o sentido do texto, porque na verdade era a cor da morte. Os vermes já começam imediatamente a comer o corpo da pessoa, devido aos bilhões e bilhões e bilhões de vermes e bactérias que nós carregamos no corpo. Então às vezes nem sempre o lavar as mãos para comer é uma forma de higiene, vai impedir às vezes de você comer alguma coisa que tenha alguma bactéria ou alguma coisa impura. Mas eles, além de lavar todos esse tipo de utensílio, também lavavam as mãos para comer, porque pensavam que era isto que tornava o homem impuro diante de Deus, incapaz de oferecer para Deus um culto ou um sacrifício. Então eles pensavam, pois tudo o que entra pela boca do homem, depois de ser absorvido os seus nutrientes, aquilo que não serve mais é lançado fora. E no Antigo Testamento, quem tocasse, vocês sabem disso, quem conhece a Bíblia sabe disso, em alguém que estivesse morto, ou que tivesse, por exemplo, uma mulher que estivesse no seu período menstrual, no seu período, ele se tornava impuro, sentasse até numa cadeira que uma mulher que estava no seu período do fluxo sentasse, se tornava impuro, tocasse no defunto, como tocou Sansão na carcaça do leão, se tornou impuro, comeu mel impuro, e tinha que ter ido confessar para o sacerdote, cortar o seu cabelo, porque ele quebrou o voto de nazireado. No Antigo Testamento, se tocasse, tornava impuro. Mas no Novo Testamento, Jesus está dizendo aqui, que não é tocando nas coisas, ou comendo as coisas, que nós nos tornamos impuros. Jesus vai mostrar aqui, que pensar e sentir, a forma como nós pensamos e a forma como nós sentimos pode nos tornar impuros diante de Deus. Às vezes o crente acha, estuda o Antigo Testamento e diz, eu não dava conta de viver no Antigo Testamento observando a lei, 623 leis do Antigo Testamento. Pois é, mas no tempo da graça ainda a exigência é maior ainda, porque enquanto no tempo da lei a pessoa só se tornava impuro quando tocava, no tempo da graça Jesus Cristo está dizendo aqui, que do interior do coração do homem é que vem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições,
a avareza, a soberba e tantas outras que eu vou falar aqui, mais outras coisas. E é isso, disse Jesus, que contamina o homem. Então no Antigo Testamento o tocar tornava o homem impuro, mas no Novo Testamento o pensar, a forma como eu conduzo meus pensamentos e a forma como eu conduzo meus sentimentos, isto nos torna impuros e incapazes de oferecer um culto a Deus. Quantas pessoas, irmãos, me perdoa a seriedade, nós estamos num culto de ensino, hoje as pessoas não querem mais ouvir verdade, mas eu vou falar. Quantas pessoas estão na igreja cujo culto que ele oferece para Deus não serve para o Senhor? Por causa de pensamentos, aquilo que ele carrega na mente e aquilo que carrega nos seus sentimentos. Nós vamos ver isso. Veja bem, o próprio sistema digestivo se encarrega de lançar fora o que não serve. Mas Jesus vai dizer que o que realmente contamina o homem é o que está guardado no interior do seu coração. Nós concluímos a leitura Jesus dizendo isso: todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Ou seja, não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso contamina o homem espiritual e moralmente. Irmãos, quantos cristãos, eu estou falando de forma geral, não estou falando só aqui no Prata não, de forma geral, quantos cristãos que estiveram na igreja nunca adulteraram, nunca voltaram para os vícios, nunca roubaram, mataram ou cometeram qualquer outro tipo desse crime que nós consideramos hediondo, e vai perder sua salvação, porque carregam sentimentos e pensamentos que contaminam suas vestes espirituais e os tornam inaptos a penetrar ou entrar na presença do Deus Todo-Poderoso. Veja bem, no Antigo Testamento, tocar em algo imundo te tornava impuro. Eu já falei isso, né? No Novo Testamento, pensar em sentir. Então veja bem, Jesus está dizendo, não é o que entra pela boca do homem que contamina o homem. Um dia eu estava evangelizando uma pessoa lá na Bahia, estava passando um tempo lá em feira, em Vitória da Conquista, e aí eu estava evangelizando o homem, citei esta passagem. Ele disse: então beba veneno para ver. Tem ímpio que é difícil, né? Então beba veneno para ver se não contamina, para ver se você não morre. Eu falei para ele que o Espírito Santo de Deus, ele sempre nos socorre nesses momentos. Eu falei para ele: eu posso até um dia beber veneno, ser envenenado por alguém e chegar até a morrer. A Bíblia diz lá em Marcos capítulo 15, 16 a seguir, que nós que servimos ao Senhor, se bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum, porque o Senhor nos livrará de todo o mal, né? Temos o exemplo de Paulo, que foi picado por uma serpente venenosa na ilha de Malta, e os bárbaros da ilha de Malta esperavam que Paulo caísse e morresse. Como ele não morreu, eles passaram a querer adorar a Paulo, achavam que Paulo era um deus, porque Deus guardou Paulo. Aquela víbora era uma das víboras mais venenosas que existiam. Eu disse: porém, se Deus me permitir um dia morrer envenenado, eu tenho certeza que mesmo morrendo envenenado, eu vou para o céu. E você, vai para onde? Então às vezes o veneno pode até matar o corpo, mas não pode manchar a alma. Não pode manchar a alma. E é a alma manchada que vai impedir o ser humano de penetrar nos céus. Então Jesus está dizendo aqui que não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca. Então veja bem, Jesus está dizendo que as ações do coração são reveladas pelas palavras, isto é, que a boca profere as palavras que indicam sua natureza. Quando você senta com alguém para conversar, para dialogar, eu não sei se você é assim, mas eu sou, pelo menos eu sou muito observador. A forma como a pessoa conversa, se expressa, o que ela diz, ela não precisa dizer quem ela é. Mas cedo ou mais tarde, o ser humano vai se mostrar quem ele é pelas palavras que ele fala e pelas palavras que ela fala. Jesus está dizendo isso,
que as ações do coração, ou seja, aquilo, a boca fala o que está cheio, o que está dentro da pessoa. Então, por mais que uma pessoa ela tente se esconder por muito tempo, ela nunca conseguirá se esconder a vida toda. E mais cedo ou mais tarde, ela vai expressar aquilo, com as suas palavras, aquilo que na verdade está no seu interior, ou seja, aquilo que está dentro dela. Jesus diz isso, repito, Jesus está dizendo que as ações do coração são reveladas pelas palavras, isto é, que a boca profere as palavras que indicam sua natureza, aquilo que a pessoa é. Podemos compreender pela conversão de uma pessoa qual o estado geral da sua alma, qual o seu progresso, o retardamento espiritual e quais as condições pecaminosas prevalecentes em sua vida. Mais cedo ou mais tarde, a forma comportamental e a forma de falar revelará a natureza desta pessoa, se ela está progredindo ou não, se está existe um retardamento espiritual na sua vida e não um crescimento, e o que é que realmente prevalece na sua vida diária. Adam Clarke foi um teólogo metodista, erudito bíblico. Ele disse assim: no coração do homem não regenerado escondem-se as sementes de todos os pecados. Vou repetir: no coração do homem não regenerado escondem-se todas as sementes de todos os pecados. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, essa semente vai germinar, brotar e crescer. Jesus Cristo, ele disse, falando do coração do homem, ele vai dizer que ou o crente é uma árvore boa ou ele é uma árvore ruim. Não tem como a árvore boa produzir fruto ruim, e não tem como uma árvore ruim produzir fruto bom. E pela árvore se conhece o quê? O fruto. Não tem como. Se você planta um pé de manga no quintal da sua casa e a primeira, fosse no Nordeste, dizia assim, primeira botada que ela deu, for manga azeda, pode ter certeza que sempre será manga azeda. É a natureza da árvore. E Jesus diz isso. Não pode a árvore boa produzir frutos ruins, e não pode a árvore ruim produzir frutos bons. Pela árvore se conhece o fruto. Quando Jesus está falando dos falsos profetas, lá em Mateus, no Sermão da Montanha, ele diz isso. Como é que se conhece um falso profeta? Pelos seus frutos. Tem pessoas, não está nada no texto, não tem nada a ver, mas tem pessoas que querem conduzir a sua vida através de profecias, e eles olham mais para o que o profeta diz do que para o fruto da vida daquele profeta. Então, tem pessoas que dizem assim: pastor Arnaldo não gosta de profecia. Pelo contrário, eu sou pentecostal até o tutano. Mas quando alguém que eu conheço vem profetizar para mim, eu ouço a profecia e olho para a árvore. Ouço a profecia e olho para a árvore. Se for um crente que tem um bom testemunho, que é um bom crente, que tem uma vida com Deus, é claro que nós não vamos ter dificuldade de aceitar. Agora imagine um crente desmantelado profetizando para você. Você vai receber esse tipo de profecia? Vai. Porque a árvore se conhece e não pela profecia, pelo fruto. Então veja bem. Então o que é que contamina o homem? Vamos observar de forma resumida e superficial, porque eu não vou esgotar o assunto aqui. Essa passagem aqui é uma passagem que dá 1 ano de ministração. Então, o que é que contamina o homem? O que é que Jesus disse que contamina o homem? Primeiro, os maus pensamentos. Tem a tradução que diz os maus desígnios. Desígnio e pensamento é a mesma coisa. Então Jesus está dizendo aqui, o que sai da boca do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, ou maus desígnios. Então veja bem, primeira coisa que contamina um crente, o homem, o ser humano,
e o que o crente tem que ter cuidado. Irmão, quando você lê Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, e versículo 19, 20, quando Paulo vai citar as obras da carne, as 3 primeiras obras da carne, que está citada aos Gálatas, capítulo 5 e 20, é prostituição, impureza e lascívia. São 3 pecados de ordem sexual. Só que a impureza não é o pecado de ordem sexual que se pratica, mas o pecado de ordem sexual que alimenta nos pensamentos. Entende isso? É a impureza que a Bíblia fala lá. Então Jesus está dizendo que os maus pensamentos, ele contamina as vestes de um crente. Irmão, olha, presta atenção uma coisa, é bíblico isso. Se você ler o Apocalipse, você vai descobrir que aqueles que compareceram diante do trono de Deus salvo, eram aqueles que estavam vestidos de vestes brancas, não de vestes salpicadas e nem de vestes manchadas, mas de vestes brancas, como linho puro, porque disse Jesus, porque o linho puro são as justiças dos santos. Então você não está vendo aí, mas se você é um crente salvo, anda em santidade no temor do Senhor, as nossas vestes precisam estarem brancas diante de Deus. Quem disse Salomão? Salomão disse isso há muito tempo atrás: em todo tempo sejam alvas as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. E João viu isso no Apocalipse. Os salvos que estarão diante de Deus são aqueles cujas vestes estão brancas. É por isso que a gente canta nos hinos da ceia: alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavados, mais alvo que a neve serei. São os pensamentos que originam os atos pervertidos, também conhecido como impureza. Em Gálatas 5,19, designa toda a esfera de pensamentos pervertidos que criam, em última análise, os atos pecaminosos, como imaginações iníquas, raciocínios carnais, desejos pecaminosos e invenções maliciosas. Tudo o que o homem traz para o mundo material, primeiro ele já alimentou no mundo virtual, na mente. Todo mundo sabe disso. Tudo que você traz para fora e materializa, é porque primeiro você já alimentou, projetou, arquitetou no mundo virtual, nos pensamentos. É por isso que o salmista Davi, em um dos salmos, ele disse assim: o que eu pensei, meus lábios não transgrediram. Ou seja, Davi estava confessando ali que vezes ou outras a sua mente era bombardeada, invadida por pensamentos impuros, mas ele não alimentava esses pensamentos, pelo menos até cair com Batseba, né? Ele não alimentava esses pensamentos e não permitia que a sua boca transgredisse aquilo que às vezes era lançado na sua mente, através de pensamentos pecaminosos, imaginações iníquas, raciocínios carnais, desejos pecaminosos e invenções maliciosas. Abra aí sua Bíblia em Colossenses 3:2. Vamos ver qual é o conselho para passar para o próximo tópico. Eu disse que não vou ser extensivo nos tópicos. Em Colossenses 3:2, Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Na tradução mais tradicional diz: pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque vocês já estão mortos juntamente com Cristo, e quando Cristo se levantar ou ressurgir, nós nos levantaremos juntamente com Ele. Então Colossenses 3:2 orienta-nos a manter o pensamento nas coisas do alto. Nós estávamos discutindo isso aqui ontem na sala de aula no curso de teologia. Porque
os cultos de ensino, de oração, de comunhão com Deus, compromisso com consagração nos dias de hoje odiernos, são os trabalhos espirituais da igreja menos praticados ou frequentados. E nós comentávamos que na verdade os cristãos de hoje são mais terrenos do que celestiais. Os cristãos do nosso tempo estão mais apegados às coisas deste mundo, às coisas desta terra, do que às coisas de cima. Mas Paulo está dizendo que o que deve ocupar a nossa mente são as coisas do alto e não as coisas de baixo, são as coisas do céu e não as coisas da terra. Ele não está dizendo aqui que você tem que ser um eremita, você tem que ser um monge, você tem que se esconder do mundo. Não, mas o que ele está dizendo é que mesmo vivendo, palmilhando, caminhando nesta terra, a sua mente tem que estar ligada aonde você vai passar a eternidade, aonde você vai morar eternamente, que é as coisas de cima e não as coisas de baixo. Filipenses capítulo 4, versículo 8, eu gostaria que todo crente abrisse esse versículo e até grifasse na sua Bíblia o que ele fala aqui em Filipenses 4:8. Ele diz aqui em Filipenses 4:8: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Na tradução mais antiga diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, de boa fama, tudo que merece louvor, nisso pensai. Essas coisas que tem que ocupar a mente do crente. Esse dia eu estava conversando com alguém, e essa é uma realidade hoje. As pessoas não se concentram mais na palavra, no culto. Nós ouvimos uma mensagem tremenda na terça-feira passada, e temos ouvido sempre. Foi tremenda aquela mensagem que Deus usou o Guilherme aqui de forma poderosa. Eu estava conversando com o Gessé Oliveira no culto de quinta-feira, na quantidade de pessoas que vieram no culto de quinta. E eu disse para o Gessé: Gessé, é interessante, pode ser a palavra nos dias que nós estamos vivendo mais poderosa que se pregue na igreja. Pode ser um congresso onde o poder de Deus caia e mova todo mundo, balance todo mundo. Na semana seguinte o povo volta à normalidade. Parece que aquela palavra que foi pregada, que foi ensinada, que foi ministrada, não está fazendo mais efeito e nem produzindo avivamento no coração do povo. Será que é só eu que estou vendo isso? Porque se for só eu, orem por mim, meu irmão. Parece que não está fazendo efeito. As pessoas, elas ouvem aqui, elas vão embora e depois voltam para a sua vida natural, como se os céus não fizessem mais parte ou prioridade de suas vidas. Mas vamos lá, vamos para o segundo ponto que Jesus fala aqui: os maus pensamentos. Depois ele diz os adultérios, adultérios e prostituição ou prostituições. Uma referência aqui à fornicação, que significa toda sorte de pecados sexuais. Quando Jesus está falando aqui de adultério, Jesus está usando uma palavra geral no grego original do texto bíblico para expressar todo e qualquer tipo de imoralidade sexual, toda e qualquer forma de imoralidade sexual. Então Jesus está dizendo que toda e qualquer forma de imoralidade sexual contamina o homem, contamina o ser humano e principalmente o crente. Desde o adultério, sexo fora do casamento ou antes do casamento, assim como também o acesso à pornografia, seja através de fotos, de vídeos e filmes, são uma espécie de imoralidade sexual. Nós estávamos aqui debatendo na sala de aula, acredito que se tornou público, então eu posso falar aqui. Alguém disse: não, eu posso namorar e viver numa vida, ser crente, namorar e fazer sexo com a minha namorada, e eu não preciso acreditar que eu vou sofrer as consequências disso quando eu casar. Quem disse isso, irmão?
A Bíblia diz: tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. E eu fiz aqui uma encenação na aula que eu quero que seja o tema da Escola Bíblica de Jovens. Eu dei o exemplo de Sansão. Sansão, irmão, ele foi separado para Deus desde o ventre da mãe. Ele foi cheio do Espírito desde o ventre materno. Ele era nazireu de Deus. Ele era consagrado para Deus. E um dia Sansão, quando vai a primeira vez pedir uma noiva filisteia para casar com ele, e os pais vão fazer o primeiro acordo, ele mata um leão no caminho. E na segunda vez que ele vai para realmente oficializar o casamento, o que Sansão faz? Ele está aqui, indo com seus pais para os filisteus, no caminho. Aí o texto é bem claro lá, o texto diz assim: e saindo ele do caminho. E saindo ele do caminho. Então ele sai do caminho, ele vai até onde está a carcaça do leão que ele matou. Quando ele chega na carcaça do leão que ele matou, as abelhas têm feito mel lá na carcaça. O nazireu não podia tocar em nada impuro, nada morto, senão ele quebrava o voto de nazireado. Ele quebrava. Ele pegou aquele mel, ele comeu do mel. Fala aí para o irmão que está do seu lado: irmão, mel de defunto, irmão, não presta. Fala aí. Tem muita gente comendo mel de defunto na igreja, mas eu vou explicar para você. Ele foi lá, comeu do mel, se tornou impuro naquela hora. Na hora que ele tocou no defunto, ele se tornou impuro. Ele tinha perdido tanto o senso das coisas de Deus. Veja bem, ele sai do caminho, ele quebra o voto, come o mel e depois volta para o caminho. E os pais deles não sabem, o pai dele não sabe que ele tinha se tornado impuro. Ele pegou do mel do defunto e deu para os pais comer. Os pais se tornaram impuros também, sem saber. Ou seja, Sansão saiu do caminho, fez o que não agradava a Deus, depois voltou para o caminho caladinho, como se tudo estivesse certo e ninguém tivesse vendo. Será que Deus está falando com alguém aqui nesta noite? Que está no caminho, saiu do caminho para comer mel de defunto, depois voltou para o caminho, está quietinho no canto, como se ninguém soubesse. E Deus lá do céu está dizendo: eu vi quando você saiu do caminho e comeu o mel da carcaça do leão. Está quietinho, tomando Santa Ceia, tudo ok, tudo certo. Voltou para o caminho como se nada tivesse acontecido. E o Espírito de Deus foi se retirando de Sansão sem ele perceber. Porque enquanto Sansão não confessou, ele perdeu o Espírito de Deus e caiu na mão dos inimigos. Vamos voltar aqui. Quando Jesus está falando de adultérios aqui, eu vou repetir. Ele está falando de sexo fora do casamento. O certo é a serva de Deus e o servo de Deus. Vem do mundo, não conhece a Bíblia, tudo bem. A Bíblia não leva em conta o tempo da ignorância. Agora está na igreja com essa verdade. Moço, moça, se guarde. Outra coisa, não vá namorar por namorar não. Porque se você namora por namorar, você vai às vezes estar namorando a mulher que vai ser esposa de outro. E vai estar namorando o homem que vai ser esposa de outro dentro da igreja. Outra coisa, quando estiver namorando, tem um namoro cristão. Tem um namoro cristão, porque tem crente que namora, só Deus sabe, uma mão aqui, outra acolá, e assim por diante. E você está tocando antecipadamente onde você não deveria tocar. E quando se fazia isso com a virgem de Israel, o texto se escreve lá, quando Siquemita tocou na filha de Jacó, os irmãos dela falaram assim: não se faz assim com as virgens de Israel. Então, imoralidade aqui é sexo fora do casamento ou antes do casamento. Você vai ter o casamento todinho para desfrutar uma vida sexual, você que é jovem. Então, para que adiantar o curso da coisa? Né?
sexo antes do casamento, assim como também acesso à pornografia. Hoje tem um tipo de adultério que é configurado já como adultério virtual. Cara casado, mulher casada, vendo pornografia. E tem casais que estão se separando, até dentro das igrejas. Antigamente eu vi uma matéria da Veja, da revista Veja, todinha completa, uma matéria só sobre o adultério virtual. E se a pessoa que estava sendo atraída virtualmente tinha direito ou não de divorciar. E esse é até um tema, é claro que a gente nunca vai aconselhar um casal se separar dentro da igreja. Mas esse é um tema muito sério, porque tem muito homem aí que se diz crente e muita mulher acessando pornografia. Hoje não tem mais revista, mas está aí, né, nas redes sociais. Às vezes a gente ouve saber até de crente, irmão. Preste atenção, você que é crente. Vou dar um conselho aqui para homem casado, que raramente essa acontece com mulher. Se acontecer, serve para você também. Homem casado que está em grupo de WhatsApp de homem ímpio. O homem casado, vou dizer, homem casado que está no grupo de WhatsApp de homem ímpio, que não teme a Deus, que fica mandando postagens de sexo explícito e de imoralidade, e você lá crente, acessando e vendo, e Deus também está te vendo. Esses dias alguém ventilou, um crente lá da igreja lá, está num grupo de WhatsApp de homem ímpio, lá manda, eu falei, eu não acredito, não é possível, gente. Mas eu vou te dar esse conselho, se você quiser colocar em prática, faz bem. Se você não quiser colocar, aí é uma escolha sua. Escolha sua, né? Olha, Hebreus 13:4 diz assim, ó: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Hebreus capítulo 13 versículo 4 está escrito: o leito de um homem e de uma mulher casada tem que ser sem mácula, e o jovem tem que ter uma vida sem mácula, porque aqueles que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Está na Bíblia Sagrada, eu estou apenas citando a palavra de Deus. E Paulo, quando escreve 1 Coríntios capítulo 5, que vai tratar de um pecado de imoralidade dentro da igreja de Corinto, ele escreve no capítulo 5 e também no capítulo 6, ele diz: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Ele vai escrever: todo aquele que se ajunta a uma meretriz se torna um com ela, mas aquele que se ajunta ao Senhor se torna um com o Senhor. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Mateus capítulo 5 versículo 28. Eu falei que no tempo da lei se tornava impuro quando tocava, e no tempo da graça quando pensa e quando sente. Jesus disse em Mateus 5, 28: mas eu digo, Jesus quem está dizendo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já, advérbio de tempo presente, já cometeu adultério com ela no seu coração. Qualquer que olhar por uma mulher e desejá-la. Mas é claro, Jesus fez uma aplicação aqui ao homem, mas não é só homem que olha e deseja, tem mulher também que olha e deseja. Vou passar aqui que está ficando. Está dando para engolir aí, irmão? A comida está. Palavra, né? Palavra de Deus. Se não gostar da palavra, vai gostar de quê, né? Então Jesus fala dos pensamentos, ele fala dos adultérios e prostituições. Aí ele fala dos homicídios. Os homicídios, o que é o homicídio? O arrebatamento da vida humana intencionalmente pela própria mão ou por mão alheia. Veja bem, Jesus não está incluindo aqui não só o ato em si, mas também a intenção. Então, que a pessoa que é crente e alguém faz raiva para ele, ele diz: se eu tivesse que eu matava. Não só a prática, mas a intenção que tem a mesma natureza do ato. Não é só a prática, mas a intenção de fazer. Mateus capítulo 5
Abra aí, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Esse negócio que a mão direita se converteu e a esquerda não se converteu, não existe não. Quando o cabo diz assim, se eu não fosse crente, aí já pode desconfiar, meu irmão. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Jesus diz assim, ó: vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês, que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão raca, ou racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Corre o risco de ir para o fogo do inferno. É Jesus quem está dizendo. Em 1 João capítulo 3, versículos 12 ao 15. 1 João capítulo 3, versículos 12 ao 15. Olha o que é que João diz. Ele diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. Caim pertencia a quem? Caim pertencia a quem, irmãos? Pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Eu estava ouvindo o Cláudio Duarte hoje, uma parte de uma mensagem dele, dizendo assim, ó: por que é que as pessoas que fazem as coisas erradas perseguem as pessoas que querem fazer as coisas certas? Aí ele diz lá: porque todas as vezes que você faz o que é certo, aquilo que faz o que é errado se incomoda, porque ele não faz, não está fazendo. Então ele tenta perseguir aquilo que está fazendo correto. É por isso que Jesus, quando vai encerrar as bem-aventuranças, ele diz assim, ó: vocês que me seguem, bem-aventurados são quando vos perseguirem, quando vos maltratarem, e quando mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então não deixe de fazer o que é certo só porque as pessoas estão te perseguindo, te maltratando ou querendo o teu mal. Continue fazendo o que é certo. O Deus do céu está vendo. Bendito seja o nome de Jesus. Ele matou, Caim matou Abel só porque as suas obras eram boas e as deles eram má, a dele era má. Então ele não queria o bem do seu irmão, ficou com inveja. Diz o texto, aí João diz assim: meus irmãos, não se admirem se o mundo vos odeia. Então se o mundo odeia você, te persegue. 1 João 12 ao 15. Se o mundo persegue você como crente, não fica admirado, irmão, é normal. Por quê? Porque as trevas não têm comunhão com a luz. Agora vamos à continuidade do texto. Não se admire se o mundo vos odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. E quem não ama permanece na morte. E quem odeia seu irmão é o quê? É o quê? Quem está com a Bíblia aberta aí? É homicida. Na minha tradução diz assassino. E vocês sabem, olha o que é que João diz: e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Quando João está dizendo isso aqui, ele não está dizendo que a igreja não tem que corrigir o que está errado dentro dela, corrigir o pecado, a transgressão, a iniquidade e o erro. Mas ele está falando que quando alguém congrega numa igreja e odeia seu irmão, essa pessoa é assassina. E essa pessoa não tem a vida eterna nela. Essa pessoa é semelhante a quem, irmão? A quem? A Caim. É o que João está dizendo. É por isso que o homicídio aqui não é só homicídio praticado pela sua mão ou pela mão alheia, mas também a intenção de fazer. Próxima coisa que Jesus fala: os furtos. O que é furto? A apropriação indevida de objetos e coisas alheias, seja através de uma ação violenta, como assalto, seja através do engano ou desonestidade. Os irmãos concordam que crente tem que ser honesto? Sim ou não? Vocês acham que um crente que passa a perna nos outros é caloteiro?
Dar cheque sem fundo, se ainda existe cheque. Um crente desse vai para o céu? Porque a desonestidade é uma espécie de furto. E o crente, ele tem que ser honesto, irmão. Salomão, quando escreve do fruto da honestidade, da desonestidade, ele escreve lá em Provérbios e em Eclesiastes dizendo que o fruto, aquilo que o homem adquire com desonestidade, depois se virará contra ele num tempo determinado. Sabe qual é o grande problema dos seres humanos, irmãos? É porque os seres humanos, eles cometem um erro aqui, e às vezes ele vai colher só depois de 10 anos. E depois de 10 anos ele está na igreja perguntando assim: por que isso está acontecendo comigo? Porque ele se esquece da semeadura. Então o furto aqui não é só o assalto à mão armada, uma ação violenta, mas o engano e também a desonestidade. O crente tem que ser honesto. Salmo de número 15, Salmo 24 fala sobre a pessoa que vai entrar no céu. E quando ele encerra, ele diz: aquele que mesmo que sofra o dano, mas ele não muda a sua palavra. Entende isso? O que adianta uma pessoa que diz que é cristão desfrutar de bens materiais agora na terra, com desonestidade, e depois ir para o inferno? O que adianta você ter um prazer passageiro que não vale a pena? É melhor ser honesto. A Bíblia Sagrada diz que é melhor você fazer uma refeição por dia com honestidade. Está escrito lá em Provérbios. Terminei de ler Provérbios hoje. Ontem comecei a Eclesiastes. Então estou lendo Provérbios. Terminei de ler novamente. E eu li essa passagem recentemente agora, ontem. É melhor você ter pouco com honestidade do que você ter muito de forma desonesta. Alguém trabalhou, pague. Seja honesto com aquilo que você está fazendo. Há 3 coisas que definem uma pessoa. Quantas coisas? Diga comigo. Há 3 coisas que definem uma pessoa. Diga: honestidade, trabalho e suas realizações. Essas 3 coisas, dentre outras, definem uma pessoa: honestidade, trabalho e suas realizações. Eu já contei aqui o testemunho de um rapaz crente na empresa. O patrão chamou ele e disse: eu vou te dar um aumento de salário, vou te melhorar no emprego, mas você precisa trabalhar no almoxarifado para mim 15 dias, e quando você receber o caminhão, vai chegar 15 mercadorias, você anota 20. Chegou 20. Ele foi para casa, conversou com a esposa: eu recebi uma promoção, meu salário vai aumentar. Passou a vida toda vivendo dificuldade, recém-casado, a vida toda passando dificuldade. Falou para a esposa: só que tem uma coisa, o meu patrão vai aumentar o meu salário, mas ele me disse que eu vou receber alguns caminhões com mercadoria, vem 15 num, tem que anotar 20. Mas qual é o problema? A esposa era mais crente do que ele. Falou: se você é crente, falou para ele, você é crente, e crente não faz isso não. Então você não vai aceitar a promoção, porque eu prefiro ter um marido honesto do que um marido desonesto, e prefiro comer o pouco que a gente come com um salário do que ter um salário com desonestidade. Aí ele voltou para o trabalho, o patrão chamou ele, e ele disse: e aí? O patrão perguntou: e aí? Vai aceitar o emprego? Ele disse: olha, eu sou crente em Jesus, eu aprendi que crente tem que ser honesto, então eu não aceito o emprego. Aí o patrão sentou na cadeira para trás e disse: graças a Deus, o emprego é seu. Por quê? Ele disse: porque você é a 7ª pessoa que eu fiz essa proposta e todos aceitaram. Então eu vi que eles não eram honestos, nem tinham honestidade, mas como você não aceitou e é honesto, o emprego é seu. Você já parou para pensar que às vezes alguém está testando você? Que às vezes Deus está provando você, está testando você para posteriormente te dar algo de valor? Deus não dá nada a ninguém sem antes prová-lo, irmão. É bíblico. Deus não dá nada a ninguém sem antes testá-lo. Assim é o homem, irmão. Imagina se você vai colocar alguém numa empresa que
Você tem uma empresa, alguém vai trabalhar num cargo de confiança para você, e você vai colocar essa pessoa sem ter afinidade, sem conhecer e sem antes testar esta pessoa. Você não vai fazer isso, irmão. Então muitas vezes nós não estamos observando a forma como Deus está nos testando, nos provando, e Ele vai usar muitos meios para fazer isso. Vamos para o próximo. Sexto, Jesus vai falar da avareza. A avareza. Que avareza? Avareza é amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Irmão, eu estou preocupado com alguns crentes desta igreja. Alguns que Deus abençoou, que Deus prosperou, que Deus fez se desenvolver financeiramente, mas agora não congrega mais, não tem mais tempo de vir para culto. Congrega quando vem uma vez no mês ou na Santa Ceia, quando vem. Aí você pergunta: meu irmão, minha irmã, o que é isso? Não, é porque é trabalho demais. O senhor sabe, né, pastor? O Guilherme falou sobre isso, que a pessoa coloca a culpa no trabalho. Sabe, né, pastor? Meu trabalho, o trabalho que eu faço, às vezes exige de mim, no sábado, no domingo, na sexta. Meu irmão, se Deus é a prioridade na sua vida, você diz para você mesmo: esse dia é o dia que eu tiro para o Senhor. Pode me oferecer 1 milhão na minha conta, mas esse dia é o dia de eu adorar ao Deus Todo-Poderoso, buscar a sua presença, porque Deus é prioridade na minha vida. Irmão, o avarento é um idólatra. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nenhum avarento tem parte no reino de Deus e de Cristo. Nenhum avarento. A avareza é o amor ao dinheiro, o desejo maior pelas coisas materiais do que pelas coisas espirituais. Eu já disse aqui pregando, irmão, que Deus te abençoe. Eu não sou contra a prosperidade dos crentes. Eu quero que os crentes prosperem, porque se o crente prospera, a igreja prospera. Se você é fiel nos dízimos, nas suas ofertas, se você prospera, a obra de Deus prospera, a obra de Deus cresce. Essa igreja não tinha carro, não tinha ônibus, esse templo não estava terminado quando chegamos aqui. Essa igreja, muita coisa ela não tinha, irmão, e ela alcançou muita coisa. E por que ela alcançou? Porque o povo de Deus prosperou e foi fiel, e consequentemente a obra de Deus prosperou. Então eu não sou contra a prosperidade, mas eu nunca vou aplaudir um crente que prospera, mas deixa Deus em segundo plano na sua vida, porque esse tipo de prosperidade não vale a pena. O teu carro não vai entrar contigo no céu, a tua conta bancária não vai entrar contigo no céu, a tua roupa de marca não vai entrar contigo no céu. O que vai entrar no céu é aquele que na terra adorou a Deus acima das coisas. O amor ao dinheiro tem tirado muitos cristãos do plano original de Deus. Eu costumo conversar com um empresário da área de construção civil, numa cidade. Não é que vocês estão pensando, não, é outro. Porque tem um que vem pregar muito aqui, mas não é esse não, é um outro. E ele disse assim para mim: pastor Arnaldo, esse que eu estou falando, ele constrói só casa de alto padrão, 800 mil, 1 milhão. Ele disse: pastor, eu sei que Deus tem uma chamada na minha vida, e eu sei que eu estou fora do plano de Deus, mas pastor, eu não consigo largar o dinheiro, eu tenho que continuar ganhando dinheiro, e eu sei que o dinheiro está me prendendo, e eu sei que isso está errado, eu sei que Deus tem um chamado, mas eu não consigo, pastor, porque eu estou envolvido de tal forma que eu preciso de uma libertação. Ele falou para mim. E o que Jesus falou para aquele que enterrou o seu talento? Sabe que tem um chamado, mas migrou para outra situação. Lá em Mateus 25, aquele que enterrou o talento, ele disse: servo mau, porque não pegou o meu talento e não deu aos banqueiros, e quando eu viesse tu me pagaria com juros. Então tirai e dai ao que tem 10, porque todo aquele que tem se lhe dará mais, mas aquele que não tem, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Fala para o irmão que está do seu lado: cuidado com a avareza, irmão. Só que avarento, irmão, avarento não é só quem tem dinheiro, não. Tem pobre avarento também. Mas deixa eu correr aqui, que eu já vi o pessoal voltar ali, já vai dar a hora. Então, olha o que é que diz Colossenses 3 e 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Ele diz aqui: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado,
a vil cobiça e quem mais? E quem mais, irmão? E a avareza, que é o quê? Idolatria. Irmão, ó, só existe, preste atenção aqui no que eu vou te falar. Só existe um ser na Bíblia Sagrada que Jesus fala que é Senhor. Só um. Quem é? Está lá em Mateus capítulo 6, Mamon. Jesus, ele vai falar assim, ó: ajuntai tesouros no céu e não na terra, aonde as traças nem a ferrugem corrói e nem os ladrões minam e roubam. Porque aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Aí ele vai dizer assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Está falando dos olhos avarentos. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos tiverem luz, todo o teu corpo será iluminado. Mas se os seus olhos forem trevas, todo o teu corpo será tenebroso. Por quê? Não podeis servir a dois senhores. Porque você amará um, aborrecerá o outro. Se agradará um, agradará de um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Tem outra tradução: a Deus e ao dinheiro. Tem muito crente que o Senhor dele não é Jesus, o Senhor dele é o dinheiro. E Jesus está dizendo que quando alguém tem dois senhores, certamente ele vai amar mais um do que outro. Agora, se o crente tiver só um Senhor, que é Jesus, Jesus vai ter prioridade na tua vida. Ó, todo o resto vai ser teu servo. Dinheiro não pode ser teu Senhor, dinheiro tem que ser teu servo. Entende isso? Sétimo, Jesus vai falar as maldades e malícias. É um substantivo feminino que significa inclinação ou tendência para praticar atos de maldade. Uma pessoa maliciosa geralmente é dissimulada e finge alguns sentimentos para encobrir suas verdadeiras intenções. Um dia eu vou contar aqui, muitos anos atrás aqui, um irmão chegou para mim e disse: eu estava orando pelo senhor e o Espírito de Deus me disse que o senhor era um Saul. Isso é mesmo? Foi um Saul? Tá bom. Fui para a oração. Depois de uns 30 dias ele mandou me chamar lá na casa dele. Eu quero pedir perdão ao senhor pelo que eu disse. E inventou um choro que não era verdade. Você olhava, não tinha uma lágrima descendo. Falei: não, está perdoado. Porque a malícia é uma pessoa, a pessoa maliciosa é dissimulada, ela finge sentimento para encobrir as verdadeiras intenções. E isso contamina o homem, Jesus disse. Oitavo, para nós orarmos: engano. Jesus vai falar aqui sobre o engano, o dolo. O que é engano ou dolo? Artifícios humanos com o propósito de praticar a desonestidade por palavras ou ações. O que é o engano? É aquele objeto que você vai vender. E quando você vai vender, você dá uma mascarada para mostrar que está bom, mas na verdade não presta. É o famoso passar a perna no outro, né? Crente que é crente de verdade vive passando a perna nos outros, irmão? Sim ou não? Jesus disse que o engano contamina. Depois ele fala da dissolução, devassidão ou lascívia. Jesus está falando aqui das coisas que saem de dentro do homem, que contaminam o homem. Então ele vai falar da dissolução, devassidão e lascívia. Que é isso? A lascívia está diretamente ligada à satisfação sexual sem restrições. Inclui a ideia de desvio sexual de toda sorte e de toda natureza. Então é por isso que a Bíblia Sagrada nos manda abandonar a lascívia, abandonar a malícia e todo esse tipo de mal. Depois ele vai falar da inveja. Ele fala aqui, a inveja. O que é inveja? Atitude maliciosa que procura causar malefício ao próximo, especialmente por inveja ou por desejo de possuir o que o outro possui. Quem é o invejoso? O invejoso é aquilo que ele não está feliz com o que tem e quer aquilo que o outro possui. Às vezes ele tem até condições de comprar, mas ele não quer, ele quer o que o outro tem.
Depois Jesus vai falar da blasfêmia, que é a linguagem injuriosa e maldição proferida contra Deus e o próximo. Depois ele vai falar da soberba e o orgulho. Alguém disse que a humildade é a atitude que transforma homens em anjos, e o orgulho é o pecado que transforma anjos em demônios. A Bíblia Sagrada diz que Deus, Ele dá graça aos humildes, mas Ele resiste aos soberbos. Você sabe o que é resistir? É Deus colocar a mão no peito do orgulhoso, do soberbo, e falar: enquanto você não se humilhar, você não sai do lugar. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. Mas não é aquela humildade que a pessoa diz assim: eu sou tão humilde que eu tenho orgulho de ser humilde. Ele resiste ao soberbo. E por último, Jesus vai falar, 13º, Ele vai falar soberba e a loucura. Fala-nos da insensatez. Depois eu vou ministrar um dia aqui sobre as 4 mulheres de Provérbios. Existem 4 mulheres em Provérbios que Salomão fala sobre elas. E eu vou ministrar um dia num culto de doutrina aqui sobre as 4 mulheres de Provérbios. E uma delas é a insensatez. A loucura, a insensatez. Fala-nos da insensatez da pessoa que age sem pensar. Você conhece alguém que age sem pensar? Não diga não. Fala sem pensar, sem temor a Deus e aos homens. Vai agindo como se fosse um insensato. Salomão vai falar do tolo. O tolo, irmão, se você pegar um tolo, sentar com ele, passar um dia dando conselho para ele, ele vai sair e vai fazer tolice do mesmo jeito. A Bíblia diz que você não deve perder tempo com o tolo. A Bíblia Sagrada diz que vale mais uma repreensão no sábio do que 100 açoites no tolo. Eu aprendi com 50 anos de crente que eu não perco mais tempo com gente tola. Você quer ensinar, você quer orientar, você quer conduzir, mas a pessoa continua vivendo a insensatez da vida. Então eu digo: vá, meu filho, você escolhe. Como é que você vai? A Bíblia Sagrada diz que você não pode perder tempo com tolo, com insensato, com pessoas insensatas, que agem sem pensar, falam sem pensar, não aceita conselhos, não aceita ser mentoreado, orientado. Irmão, hoje eu estava falando na sala de aula ontem, está difícil pastorear, porque hoje tudo que o pastor prega, as pessoas acham que é indireta. Você não pode mais falar a verdade. Você fala uma verdade, você quer dar uma orientação, o pastor está jogando direta. Não, a gente não pode dizer as coisas mais não, que é indireta. Imagine se eu viesse para um culto de doutrina, pensando o que eu vou pregar, o que cada um ia pensar. Rapaz, eu não posso falar isso porque o Sérgio, não, eu não posso falar isso porque o Gessé Oliveira, eu não posso falar isso porque a Elisângela não gosta, eu não posso falar porque o Roberto, pronto, não vou falar nada. Passar uma hora aqui, irmão, vamos todo mundo só dar glória a Deus e aleluia, 1 hora, pronto. Porque se for pregar pensando que, vou deixar de pregar. Então eu já ensinei aqui, você é crente, está ouvindo a palavra, serve para você, pegue, não serve, deixa passar. Mas não seja insensato, seja sábio, aceite conselho, seja mentoreado por um homem, uma mulher que tem compromisso com Deus. Não seja mentoreado por tolos, não. Jesus encerra o ensinamento dizendo: todos esses males procedem de dentro. E fazem o que, irmãos? Nós estamos falando sobre cura, né? Eu falei sobre depressão, ansiedade. Eu ia falar sobre o medo hoje, mas depois mudei para essa mensagem. Falamos sobre depressão, ansiedade. O Guilherme pregou aqui sobre a insatisfação, porque também adoece o crente. Mas Jesus está falando aqui de coisas concretas, que muitas das vezes muitos crentes carregam, que contaminam o homem. E nós temos que ser curados disso. Entende isso? Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. O Senhor Jesus mostrou diversas, olha, presta atenção nisso aqui. O Senhor Jesus mostrou diversas coisas que quebram os mandamentos de Deus. Por exemplo, maus desígnios ou maus pensamentos, quebra todos os 10 mandamentos. Homicídio quebra o 6º mandamento. Prostituição e adultério quebra o 7º mandamento. O furto quebra o 8º mandamento. O falso testemunho quebra o 9º mandamento. E a blasfêmia
quebra o terceiro mandamento. Então essas coisas que Jesus citou aqui, tem outras mais, quebram quase todos os mandamentos de Deus. Isso é sério, irmão. E é isso que vai tirar muitos crentes da eternidade. Veja bem, todas essas coisas contaminam o indivíduo. Preste atenção. Não, eu quero que você repita comigo. Diga comigo. Todas essas coisas contaminam o indivíduo, tornando-o indigno de participar da adoração a Deus pessoal e publicamente. Entende isso? No Antigo Testamento era se tocasse em coisa impura não podia ir o templo, tinha que esperar até 6 horas da tarde, tomar banho, lavar as vestes no outro dia. Mas no tempo da graça, todas essas coisas tornam uma pessoa inapta a participar da adoração. O que adianta você estar aí dando glória a Deus, o coração cheio de ódio, cheio de mágoa? Eu sei que eu estou falando porque eu já fiquei magoado, sou ser humano e fico também. Quando você está magoado, você não recebe pregação, você não recebe mensagem, você fica trancado dentro de você, você não recebe. Você não aceita, pode falar o que falar, pode ser certo como for. Pessoa que tem ódio, tem mágoa, tem rancor, ele se tranca. Ele está ali de corpo presente, mas a mente está trancada, ele não recebe nada. E essa contaminação é autêntica porque procede do coração, o que indica o homem real, o interior, que é a sede do seu caráter. Veja bem, eu vou encerrar. Jesus fez uma antítese, mãos e coração, não foi assim? Ele disse, não é o lavar as mãos. Ele fez uma antítese, ele disse, não é o não lavar as mãos que contamina, mas é o coração. Ou seja, as coisas das mãos são físicas, não contaminam o homem, mas as coisas do coração são espirituais, e sendo moralmente erradas, certamente contamina a alma. Eu, na maioria das vezes, não lavo as mãos para comer. Você não vai pensar aí, o pastor não tem higiene. Não. Mas eu não tenho esse hábito. A não ser que eu seja no trabalho de construção, aí é diferente. Eu estou aqui no gabinete, tomei um banho, vim para o gabinete e tal, passei o dia aqui, vestido normal, tal, chego em casa, eu coloco o meu almoço ali, correndo, já saio para fazer as coisas que tem que fazer. Mas é o que está no coração que contamina. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. As coisas da mão são físicas. Os fariseus estavam preocupados em lavar copo, em lavar jarro, os objetos de metal, estavam preocupados em lavar a cama. Jesus disse, não, vocês estão enganados, isso aí não contamina o homem não. O que contamina é o que sai do coração. O que contamina é o que sai do interior. O que contamina é o que sai de dentro. Então, cada um de nós aqui, irmão, temos que apontar o dedo para ninguém. Cada um de nós temos que fazer uma autoavaliação, uma autoanálise. A Bíblia Sagrada diz que nós não podemos tirar o cisco que está no olho do irmão sem que primeiro tiremos a trave que está no nosso. Então nós temos que fazer uma autoavaliação. Será que essas coisas estão me contaminando, me tornando impuro, incapaz de oferecer para Deus uma adoração que Deus recebe, que é pura, incapaz de entrar no culto, porque uma coisa é estar na igreja, outra coisa é entrar no culto. Porque se isso estiver alguma dessas coisas e outras na sua vida, Jesus quer hoje te ajudar a ser liberto. Jesus quer te curar, Jesus quer te sarar, nos curar. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você orar. Eu vou esperar você falar com Deus em oração. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Meu irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque a sua salvação está em perigo, está em jogo. Dá-me um coração segundo o teu coração, Jesus. Deus quer que você seja completo, muda pleno, meu jeito sarado. de falar.
disse que essas coisas nos contaminam. Oh, glória! Mas o sangue dele ainda tem poder de nos purificar de toda iniquidade, de toda maldade, de toda impureza. Oh, glória! Se alguém saiu do caminho e voltou para o caminho e tocou no mel, na carcaça, eu quero estar para o sacerdote, onde tu estás, Senhor Jesus. Jesus quer te usar em 2023. Essas coisas que te paralisaram e tem te paralisado durante anos. Oh, glória! Ele quer te libertar para você ser livre, pleno, cheio, cheia. Quero estar aonde tu estás, meu Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Não importa, irmão, que fizeram com você, que fizeram comigo. Eu decido se viverei uma vida paralisada por coisas ou pessoas, ou se eu decido ser curado e curada para ser um instrumento que Deus quer que eu seja na terra. Salmo de amor, muda e restaura com teu bálsamo de amor. Nós Eu oramos. quero Manifesta a tua cura, manifesta a libertação, o toque do céu, a força e a graça necessária, Jesus, para este filho e filha se libertar destas correntes que prendem e o impedem de crescer em ti. Manifesta a cura interior, Pai. Ajuda esta pessoa a ser livre e liberta. Oh, glória! Bendito seja teu nome, Deus da glória. Nós oramos esta noite, pedindo a tua bênção, a tua graça, a tua força, o teu ânimo, segura o Jesus. teu coração, Oh, glória! Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Muda Manifesta a tua e cura, restaura com teu bálsamo de amor. livra esta vida deste fardo pesado que tem carregado. Opera um milagre nesta noite. Meu Pai, dissipa todas as trevas que está impetrando um peso sobre esta casa, sobre esta vida, sobre esta pessoa. O Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de cura, o Senhor é o Deus que liberta, e o Senhor não lança fora todo aquele que vinha de Jesus. Nós oramos, te glorificando, te bendizendo, te exaltando, te magnificando, reconhecendo a tua soberania, que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor é o médico da alma, que o Senhor tem poder, Pai. Nos ajuda, Jesus, a podermos ter condições de oferecer para Ti uma adoração sem ser defeituosa, e um culto individual ou coletivo que seja aceito por Ti, Papai. Nos ajuda, Senhor, por Teu amor e graça. Te pedimos isto nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, meu irmão? Nós vamos encerrar. Quero perguntar se tem alguém no nosso meio que ainda não é crente e quer ficar crente em Jesus. Tem alguém em nosso meio esta noite que ainda não é crente e quer ficar crente em Jesus? Aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ou alguém que já foi crente, mas hoje está afastado e quer se reconciliar com Cristo?
agradecer a Deus. Amanhã nós temos cultos nas nossas congregações. Quinta-feira nós estamos numa campanha, é tempo de buscar renovo. Primeira campanha de 2023. E oramos ao Senhor e veio esse tema. Acredito que é uma necessidade urgente de um renovo individual. Porque se houver um renovo individual na vida de cada crente, haverá